O governo de João Goulart, o 24º presidente do Brasil, já iniciará de forma muito conturbada. Segundo as palavras do historiador Carlos Fico, em História do Brasil Contemporâneo, ele pegará o Brasil entregue à grave crise política desencadeada pela repentina renúncia do ex-presidente do Brasil, Jânio Quadros, em agosto de 1961. De acordo com o que estipulava a Constituição de 1946 da Quarta República Brasileira, quem deveria assumir após a renúncia de um presidente seria o seu vice-presidente. E o vice do Jânio Quadros era o João Goulart. Com sua renúncia em 1961, quem deveria assumir seria João Goulart. Porém, os ministros militares do governo de Jânio Quadros, além de personagens do alto escalão do exército, como o general Golbery, o marechal Humberto de Alencar Castelo Branco e outros militares, eram contra a posse, mas eu vou explicar isso com mais detalhes ao longo dessa videoaula. Pessoal, o governo de João Goulart, conhecido como Jango, iniciou em setembro de 1961, para substituir Jânio Quadros, deveria ir até 1965, porém será interrompido em 1964, ano em que o presidente vai ser destituído de seu cargo através de um golpe de Estado perpetrado por setores das Forças Armadas, com apoio de setores civis, com apoio do empresariado nacional e com apoio do Serviço de Inteligência norte-americano, a CIA. A turbulência, galera, no governo do João Goulart vai se dar em torno da discussão das chamadas reformas de base que João Goulart queria instituir no Brasil e que vai ser totalmente criticada por setores da direita liderados pela UDN, por setores do empresariado brasileiro, das classes médias brasileiras, por setores do empresariado internacional que estavam no Brasil e que eram contra alguns dos pontos da reforma de base, como a limitação da remessa de lucro para o exterior, e por setores do governo norte-americano, que do ponto de vista da geopolítica tinha medo do desalinhamento do Brasil com o bloco estadunidense no contexto da Guerra Fria. Enfim, galera, eu vou explicar isso com mais detalhes durante o transcorrer do vídeo. O meu nome é Eduardo José de Alvarenga, eu sou professor de História formado pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Goiás, aprovado no concurso público da SEDUC, que é a Secretaria de Educação do Estado de Goiás, professor de alguns cursinhos preparatórios para concursos públicos em Goiânia, e essa é a videoaula do 24º presidente do Brasil, João Goulart, e que também será o último presidente, galera, da Quarta República Brasileira, o período democrático brasileiro, iniciado após o fim da ditadura varguista em 1945, que vai se estender até o ano de 1964, quando essa breve experiência democrática e republicana será interrompida pelo golpe de Estado civil-militar de 64, que instituirá uma ditadura militar no Brasil. Mas como essa situação aconteceu? Para o historiador René Armand Dreyfus, o famoso escritor de 1964, A Conquista do Estado, o ex-presidente Jânio Quadros tentou praticar um autogolpe frustrado para aumentar os seus poderes perante o Congresso Nacional, renunciando à presidência, achando que ele causaria uma comoção popular que o conduziria à presidência da República novamente, ampliando seus poderes. Esse ímpeto bonapartista de Jânio Quadros não se concretizou e ele acabou embarcando para fora do Brasil. Ele deixou o país entregue, de acordo com Carlos Fico, à terrível crise política em torno de quem o substituiria. Constitucionalmente, a partir do que dizia a Constituição, quem assume o mandato presidencial após a saída de um presidente é o seu vice-presidente. E no caso, galera, o vice-presidente do Jânio Quadros era o João Goulart. E João Goulart, que já havia sido ministro do Trabalho de Getúlio Vargas durante seu período presidencial, que foi até 54, que foi vice-presidente de Juscelino Kubitschek, um ex-presidente do Brasil, também havia sido eleito para ser vice-presidente de Jânio Quadros. E com a sua saída, pelo que dizia a Constituição, ele deveria ser alçado ao cargo de presidente. No entanto, os ministros militares do governo de Jânio Quadros não queriam que João Goulart tomasse posse, porque ele era muito impopular nas Forças Armadas. Primeiro porque João Goulart era considerado por muitos membros das Forças Armadas um herdeiro do getulismo, já que ele havia sido ministro do Trabalho de Getúlio Vargas
E também, galera, por conta das suas supostas ligações com o comunismo internacional e por ele ser visto como ligado às esquerdas. Vamos lembrar, galera, que o João Goulart era muito ligado à ideologia do trabalhismo, herdada do período Getúlio Vargas, e era um líder popular ligado às lideranças sindicais. Ele se tornou muito impopular no exército e por vários setores da elite brasileira quando ele propôs o aumento de 100% do salário mínimo na época do período presidencial do Vargas, o que o aproximou das lideranças sindicais, dos movimentos sociais e o tornou impopular por parte das elites e por parte do exército, que, muito alinhado aos Estados Unidos durante o período da Guerra Fria, tinha medo da esquerdização do Brasil se um presidente como João Goulart tomasse posse. O Carlos Fico fala que como João Goulart estava na China na época da renúncia do Jânio Quadros, o Jânio Quadros havia enviado à China em visita diplomática, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assumiu interinamente o cargo de presidente da República. Goulart deveria voltar para assumir o poder, mas os ministros militares declararam que não o aceitariam na presidência. E mais, disseram que se João Goulart pisasse no Brasil com o intuito de subir à presidência, ele seria preso. Em vista disso, galera, João Goulart pegou um voo para voltar ao Brasil, mas ele não parou diretamente no Brasil. Primeiramente, João Goulart parou no Uruguai, um país que está no extremo sul da América Latina e é vizinho do Brasil, estando do lado do Rio Grande do Sul, e ele ficou lá antes de ver como é que a crise institucional se desenrolaria aqui no Brasil. O cunhado do João Goulart, Leonel Brizola, que também era o governador do estado do Rio Grande do Sul, não aceitando isso, iniciou a chamada Campanha da Legalidade, que mobilizou mais de 100 rádios Brasil afora a fim de informar a população do que estava acontecendo e de defender a posse de João Goulart a partir do preceito constitucional de que, constitucionalmente, João Goulart, como vice do presidente que renunciou, deveria assumir a presidência da República. Era a chamada Batalha da Legalidade, liderada por Brizola e pelo general Machado Lopes, que era o comandante do 3º Exército do Rio Grande do Sul, que contava com mais de 40 mil soldados. Isso fora os voluntários que vieram de diferentes partes do Brasil para defender a posse de João Goulart. Galera, se setores das Forças Armadas queriam impedir a posse de João Goulart e o 3º Exército do Rio Grande do Sul queria defender a posse de João Goulart, então o Brasil estava na beira de uma guerra civil. E meio disso, galera, o Congresso Nacional, para tentar nivelar a situação, trouxe uma proposta de conciliação entre as diferentes forças que estavam em disputa. Era a proposta chamada parlamentarismo, forma de governo em que há uma divisão dos poderes, como nas demais repúblicas, mas que o presidente da república perde parte do seu poder para uma outra figura que surge, que é o chamado primeiro-ministro. O parlamentarismo é o regime em que a chefia do governo fica a cargo do primeiro-ministro, que deve compor maioria parlamentar para dar sustentação aos atos de governo. No regime parlamentarista, o chefe de Estado, ou seja, o representante do Estado, é o presidente. Mas o chefe do governo passa a ser o primeiro-ministro. No presidencialismo, galera, o presidente eleito pelas pessoas, como é o caso dos Estados Unidos e do Brasil, é o chefe de Estado e o chefe de governo. Assim, João Goulart poderia assumir, mas não teria força para mudar muita coisa no Brasil. E era justamente o que as oposições queriam. Quem eram as oposições ao João Goulart? Primeiramente, o grande empresariado nacional, que tinha medo da herança trabalhista do João Goulart e das suas ligações com as lideranças sindicais, que não queriam uma transformação social muito grande, que desse mais direitos à classe trabalhadora. Aí ele também tinha os latifundiários, grandes proprietários rurais que herdaram suas propriedades desde o período colonial e que tinham medo da aproximação do João Goulart com as chamadas Ligas Camponesas. Ligas Camponesas era uma organização de trabalhadores rurais surgidas em meados da década de 50 que reivindicavam a reforma agrária, ou seja, a divisão da terra no Brasil de forma mais democrática, com fins a diminuir a desigualdade social no campo. João Goulart, galera, no contexto da geopolítica, também era mal visto pelo governo dos Estados Unidos e pela CIA, seu serviço de inteligência, por conta do medo de que uma liderança de esquerda no Brasil tirasse o alinhamento tradicional e incondicional que o Brasil sempre teve aos Estados Unidos no âmbito da Guerra Fria. Isso piorou quando o presidente Jânio Quadros reatou ligações diplomáticas com a União Soviética, cortadas durante o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra,
condecorou o guerrilheiro Ernesto Che Guevara aqui no Brasil. Isso fez com que a atenção dos Estados Unidos, que até então estava na Ásia, por conta da revolução na China, em Vietnã, na Coreia do Norte, isso fez com que as atenções americanas voltassem ao Brasil, principalmente no contexto da Revolução Cubana, que havia praticamente acabado de acontecer, e tivessem medo, galera, que governos mais progressistas ou de esquerda tomassem o controle de países como o Brasil, porque havia um medo de que países da América Latina se alinhassem à União Soviética no contexto da Guerra Fria. Lembrando que a Guerra Fria é a disputa internacional travada entre Estados Unidos, preocupados com a disseminação do modelo capitalista de sociedade pelo mundo, contra a União Soviética, preocupada com a disseminação do modelo de sociedade socialista pelo mundo. Em 2 de setembro de 1961, o parlamentarismo foi aprovado pelo Congresso Nacional e no dia 7, Jango assumiu a presidência do Brasil. Tancredo Neves, do PSD, foi escolhido como primeiro-ministro do Brasil. Tancredo, no entanto, renunciaria em 1962 para concorrer às novas eleições que viriam para renovar o Congresso e eleger os novos governadores do Brasil. Então, o mandato de João Goulart, sobre a forma do parlamentarismo, já começaria com certa confusão, porque os primeiros ministros renunciavam, então governavam por pouco tempo, como é o caso do Tancredo Neves. Então, um novo primeiro-ministro foi eleito, é o gaúcho Brochado da Rocha, do PSD. Como o parlamentarismo parecia não estar sendo muito adequado ao Brasil, foi-se decidido que um plebiscito seria feito, e nesse plebiscito a população iria escolher manter o parlamentarismo ou retornar ao antigo presidencialismo. Era para esse plebiscito ocorrer em 1965, teoricamente, quando o mandato chegaria ao fim. Porém, acabou que o plebiscito foi antecipado para 1963. E no plebiscito de janeiro de 1963, o resultado foi que 80% da população preferia a volta do presidencialismo. Agora falemos um pouco da questão da economia, importantíssima para entender o governo de João Goulart. O Brasil havia herdado uma inflação muito grande por conta do plano de metas do Juscelino Kubitschek, que impulsionou a industrialização do Brasil, construiu uma nova capital, Brasília, no centro-oeste do Brasil. No entanto, levou ao endividamento do Brasil, e a uma subida da inflação, o que elevou o custo de vida para a maior parte da população brasileira e levou a uma onda de greves, de protestos, de insatisfação da população. Lembrando que Juscelino Kubitschek comandou uma modernização conservadora que elevou a industrialização do Brasil, porém não buscou atender as reivindicações da população, ou seja, não ouviu muitas camadas de baixo da população. Para contornar a situação, João Goulart lançou Santiago Dantas como ministro da Fazenda e Celso Furtado no Ministério do Planejamento. E juntos eles lançaram o chamado Plano Trienal, que deveria durar de 1963 a 1965. O Plano Trienal era um conjunto de medidas que deveriam solucionar os principais problemas estruturais do Brasil. Medidas como controlar o déficit público, ou seja, não piorar a dívida externa brasileira, sem interromper o processo desenvolvimentista de industrialização que vinha acontecendo no Brasil desde o governo Vargas e durante o governo de Juscelino Kubitschek. Esse plano trienal, galera, também previa a captação de recursos externos para promover as chamadas reformas de base. As chamadas reformas de base eram a principal proposta que levaria o governo a chocar-se com os interesses dos militares, de parcelas da elite brasileira, da elite internacional dos Estados Unidos e com a classe média. As reformas de base seriam medidas econômicas e sociais de caráter nacionalistas que previam a maior intervenção do Estado na economia. A primeira questão, galera, das reformas de base era a reforma educacional, que promovia ampliar a quantidade de vagas nas escolas, combater de forma mais incisiva o analfabetismo e promover uma chamada reforma universitária. O segundo ponto, galera, das reformas de base do João Goulart é que vai levar ao acirramento das tensões entre governos e elites. Era a proposta de controlar as remessas de lucro das empresas transnacionais que estavam no Brasil, que eram enviadas ao exterior, ou seja, para os países de origem dessas empresas transnacionais, multinacionais,
que estavam no Brasil. Por esse projeto, as empresas estrangeiras instaladas no Brasil só poderiam devolver 10% do seu lucro anual para o seu país de origem. O embaixador norte-americano passou a fazer intensa pressão no Brasil para que essa lei não fosse sancionada, uma vez que ela prejudicava muito os interesses econômicos das empresas norte-americanas dentro do Brasil. Mas esse projeto de lei foi aprovado. No entanto, galera, depois que o governo de João Goulart fosse derrubado pelo golpe de Estado de 64, esse projeto vai ser derrubado pelo primeiro presidente general Castelo Branco. O terceiro ponto das reformas de base do João Goulart era a reforma eleitoral. Quem está familiarizado com a história do Brasil sabe que desde o período da República Velha, galera, os analfabetos não podiam participar do processo político eleitoral. E num país periférico como o Brasil, de subdesenvolvido, os analfabetos ou pouco letrados era a maior parte da população. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nos anos 1904, 80% da população pobre era destituída do direito de participação na política. Então, os analfabetos era uma população expressiva no Brasil e que era alijada da participação política. Por isso que muitas pessoas falam, galera, que é difícil falar em democracia no Brasil antes da Constituição de 88, que veio depois da ditadura militar, porque uma ampla parte da população era impedida de participar da política, ou votando, ou se candidatando a cargos públicos. Existia uma dificuldade por parte da população mais pobre do Brasil, não só de votar, mas de entrar nos cargos públicos no Brasil. Então existia o que muitos historiadores e sociólogos chamam de um anel burocrático de Estado que impedia com que a população mais pobre fizesse parte da chamada ossatura institucional. O que levou o sociólogo Florestan Fernandes, por exemplo, a falar que no Brasil existiam elementos de autocracia burguesa que restringia em sua própria ossatura formas de representação da classe trabalhadora na política, o que fez com que vários pensadores da época sugerisse que era necessária uma reforma eleitoral que permitisse aos analfabetos participarem do voto. Também, galera, o João Goulart pretendia que os militares de baixa patente também pudessem participar da política. Esse cunho, que era visto como radicalmente democratizante por parte das elites, já faria com que muitos setores da alta elite brasileira se indispusessem com o governo do João Goulart e passassem a tramar a derrubada do governo. Setores da alta elite brasileira, do empresariado brasileiro, começaram a se unir em negociações com as Forças Armadas, o Exército, propostas golpistas para derrubar João Goulart do poder. Somou-se a isso a UDN, o principal partido de direita da época, liderada pelo Carlos Lacerda, e que era o principal partido, galera, que tinha interesse em barrar reformas que na visão deles fossem alterar a ordem social, galera, diminuindo os privilégios das elites. A principal liderança da UDN era o jornalista e governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda, que passou, galera, a defender abertamente a derrubada de João Goulart. Inclusive, Carlos Lacerda, numa entrevista lá nos Estados Unidos, chegou a defender que o governo americano intervisse no Brasil para retirar João Goulart do poder. Outro fato, galera, é que Carlos Lacerda, desde o começo dos anos 40 e 50, ele tinha a pretensão de se candidatar e vencer nas eleições presidenciais. Agora, o quarto ponto era o mais polêmico de todos, a chamada reforma agrária. Uma miríade de pensadores da época, historiadores, sociólogos, economistas, jornalistas, políticos, defendiam que um dos principais problemas do Brasil, galera, era a estrutura agrária do Brasil. A estrutura fundiária herdada desde o período colonial e que passou por poucas reformas, o que concentrava a maior parte das terras na mão de poucos proprietários rurais, o que levava, galera, a uma desigual relação social no campo. Pouquíssimas pessoas detinham a posse desse gigantesco meio de produção que era a terra, enquanto uma vasta quantidade de pessoas, a população campesina do campo, não tinham acesso à terra e se submetiam a regimes de trabalho precários, a pouquíssimos salários, ou estavam jogados no desemprego, por exemplo, ou então não tinham como sobreviver por não terem terras.
Lembrando que o Brasil, galera, vamos lembrar que se no Brasil dos anos 10 e 20 a maior parte da população era uma população agrária e uma pequena parte da população era rural, era urbana, esse cenário pouco havia mudado nos anos 50 e 60. Sim, com a industrialização e o aumento dos trabalhos, dos serviços e o aumento das oportunidades de serviços urbanos, uma grande parte da população migrou para as cidades, mas ainda existia uma grande parcela da população que vivia no campo, submetida a precárias condições de vida. E foi esse cenário que fez nascer, por exemplo, galera, as chamadas ligas camponesas, que exigiam, galera, a chamada reforma agrária no Brasil. E um dos seus lemas mais difundidos na época era reforma agrária na lei ou na marra. O Juscelino Kubitschek pouca atenção deu às chamadas ligas camponesas, mas João Goulart era um presidente mais aberto ao diálogo e decidiu dialogar com as ligas camponesas, trazendo para dentro do seu governo algumas das suas reivindicações. O governo de João Goulart também decidiu, galera, levar ao campo a legislação trabalhista que protegia os trabalhadores urbanos, diminuindo a precariedade do serviço no campo. O governo João Goulart, galera, ao levar as leis trabalhistas ao campo e ao incentivar o surgimento de sindicatos no campo, ou seja, organizações de trabalhadores que protegiam os direitos dos trabalhadores rurais no campo, acabou, ao mesmo tempo, galera, diminuindo o poder e o prestígio das ligas camponesas, já que a ação de levar os sindicatos para o campo acabou diminuindo a necessidade que os camponeses tinham de se associar às chamadas ligas camponesas. Ou seja, o próprio João Goulart, visto por vários setores da elite como radical, também criou uma proposta que diminuiu a necessidade de radicalismo no campo, diminuindo o poder das chamadas ligas camponesas. João Goulart queria fazer a reforma agrária. O que vai travar sua proposta era a forma como ela seria feita. Algumas terras brasileiras seriam expropriadas, seriam desapropriadas. Só que João Goulart queria indenizar esses grandes proprietários rurais com um tipo de pagamento diferente. Eles dariam aos proprietários rurais títulos da dívida pública. Porém, a Constituição de 1946 era bem clara. Ela dizia que qualquer desapropriação no campo só poderia ser feita mediante pagamento à vista em dinheiro. Isso, galera, praticamente tornaria inviável a reforma agrária no campo. E João Goulart não concordou com essa questão. Como ele queria pagar as desapropriações com títulos da dívida, a proposta não passou no Congresso Nacional. E aqui vale lembrar uma coisa, galera. Vamos lembrar que a maior parte da população estava destituída da participação política. Então a maior parte dos parlamentares do Congresso, galera, eram justamente políticos ligados à elite latifundiária. Inclusive, muitos políticos do Congresso eram grandes proprietários rurais. Então, num Congresso, galera, formada por parcelas gigantescas da elite, uma proposta de diminuição dos poderes da elite jamais passaria. Lembremos, galera, que na época da Primeira República Brasileira, da política do café com leite, a maior parte dos políticos eleitos eram justamente políticos ligados às elites latifundiárias de Minas Gerais e São Paulo. Pouca coisa mudou no Brasil depois disso. E pouca coisa mudou. Mudou apenas o fato de que que surgiram outros grupos da elite, como elites industriais, comerciais e financeiras, também vieram fazer parte da política no Brasil. Inclusive, galera, alguns políticos no Brasil também eram ligados ao chamado capital internacional. Eram políticos dentro do Brasil, eleitos muitas vezes com dinheiro que vinha dos Estados Unidos, justamente para defender no Congresso medidas favoráveis aos interesses norte-americanos no Brasil, como nós veremos daqui a pouco. O cenário, galera, social da Quarta República Brasileira, ou chamada de República Populista, era um cenário de efervescência política e social. Se nos anos 1910 a 1920 apenas as elites podiam fazer parte da política, e nos anos 1930, 40 e 50 as elites industriais, financeiras e a tecnoburocracia vieram fazer parte da elite, com a redemocratização pós-era Vargas e a ampliação do direito de voto no país, o surgimento de uma legislação que protegia os trabalhadores, fizeram com que novos grupos sociais começassem a reivindicar a participação na política.
Além das ligas camponesas no campo que reivindicavam melhorias das condições de vida no campo, surgia também a Central dos Trabalhadores, surgia também os sindicatos que na cidade exigiam melhores condições de vida e de trabalho para os trabalhadores, o que forçava com que a maior parte dos políticos, para serem eleitos, tivessem que ouvir as reivindicações dos trabalhadores, o que inclusive fez com que a Quarta República no Brasil também fosse conhecida como República Populista, uma vez que todo presidente, para ser eleito, tinha que pelo menos concordar com algumas reivindicações dos trabalhadores para serem eleitos, né? E também outro grupo social que surgia, galera, eram os estudantes. Existia, por exemplo, a UNE, que era a União Nacional dos Estudantes, que costumava sair às ruas, fazerem protestos, reivindicando a ampliação da democracia no Brasil, a maior participação da população pobre na política, além de medidas que levassem à superação do chamado subdesenvolvimento. Nesse cenário, galera, em que as elites vinham dos anos 20 aos anos 30, aos anos 40, perdendo cada vez mais a hegemonia total da política, foram aos poucos, galera, surgindo conspirações golpistas para fazer a manutenção do poder das elites, e João Goulart foi o presidente que praticamente catalisou a união de vastos setores que não estavam vendo com bons olhos a ampliação da democracia no Brasil. Em 1946, galera, após a promulgação do Estatuto do Trabalhador Rural, surge também a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAGE, que recebia inclusive verba pública para se sustentar, o que já dava a ela uma vantagem em relação às ligas camponesas. A inflação ainda vinha se disseminando no Brasil e somou-se a ela, galera, o arroxo salarial, parte do esforço do governo para diminuir o déficit público. A piora da situação de vida e o arroxo salarial levou ao surgimento de greves por todo o Brasil. A União Nacional dos Estudantes, UNE, por sua vez, também foram para as ruas para exigir que as mudanças sociais vindas por parte do governo fossem colocadas logo em prática. Os empresários estrangeiros, por sua vez, contra a lei de remessas de lucro e com medo da cada vez maior sindicalização dos trabalhadores no Brasil, passaram a ser radicalmente contra o governo de João Goulart, e também porque eles passavam a ter medo da nacionalização das suas empresas, como foi o caso de algumas empresas de mineração em Minas Gerais. Vamos falar agora, galera, de como estavam as Forças Armadas no meio de toda essa situação. O exército se encontrava dividido em três correntes: os nacionalistas, que defendiam a soberania da economia nacional, inclusive com o processo de industrialização. Também existiam os militares defensores da presença do capital financeiro no Brasil, chamados por muitos de entreguistas, e existiam os chamados moderados. O grupo dos militares defensores do capital estrangeiro tinham medo de que o Brasil tomasse os mesmos rumos que Cuba durante a Revolução Socialista durante a Revolução de 1959. Embasada na chamada Doutrina de Segurança Nacional, essa parcela do exército acreditava ter a responsabilidade de proteger a ordem do país, combatendo quaisquer inimigos internos que fossem subversivos aos interesses do Brasil. Vamos lembrar, galera, que existia naquela época uma aproximação do exército brasileiro com os Estados Unidos, no contexto geopolítico da Guerra Fria e de conflito entre a União Soviética e os Estados Unidos. Nesse contexto, galera, a noção de inimigo interno que o exército deveria combater foi substituída pela ideia do comunismo internacional. Então, o exército tomava para si a missão de combater qualquer movimento subversivo que poderia conduzir o Brasil ao comunismo, ou que poderia conduzir o Brasil a sair da zona de influência dos Estados Unidos durante o contexto geopolítico da Guerra Fria. O reatamento de relações diplomáticas com a União Soviética, com a China, e a condenação das sanções econômicas impostas pelo governo dos Estados Unidos contra Cuba fez com que não fosse mais tão incondicional assim o tradicional alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, o que incomodou os conservadores e ameaçou os interesses norte-americanos no Brasil. Galera, em outubro de 1962, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, aquele que foi assassinado depois, convidou o Brasil, entenda-se, convocou para participar do esforço militar contra a União Soviética. John Kennedy: desejo também formular um convite ao senhor no sentido de que seus assessores militares discutam com os meus a possibilidade de participação em condições apropriadas e juntamente com os Estados Unidos e outras forças do hemisfério de qualquer ação militar que a situação que se desenvolve em Cuba possa requerer.
Galera, vamos lembrar que desde o governo Jânio Quadros, em que o João Goulart fez parte, o Brasil tomava a posição de não aderir a nenhum lado na Guerra Fria. Não é que o governo brasileiro iria deixar de se alinhar aos Estados Unidos para se alinhar à União Soviética. O Brasil passou a defender, juntamente com outros países, a chamada terceira via, o não alinhamento no contexto geopolítico da Guerra Fria com nenhuma das chamadas superpotências. O governo de Jânio Quadros, chamada Política Externa Independente, passou a defender que o Brasil respeitaria o princípio da autodeterminação dos povos, que inclusive era um princípio liberal defendido pelos próprios Estados Unidos durante o início da década do século XX, e que o Brasil, inclusive, na época, galera, o Brasil chegou inclusive a condenar a intervenção norte-americana em Cuba, contra a revolução que acontecia ali. Isso fez com que o governo americano, galera, passasse a olhar com maus olhos os governos brasileiros que estavam em poder naquele momento. João Goulart respondeu ao presidente John Kennedy com uma carta saída em outubro de 1962. João Goulart falou: a defesa do princípio de autodeterminação dos povos em sua máxima amplitude tornou-se o ponto crucial da política externa do Brasil, não apenas por motivos de ordem jurídica, mas por nele vermos o requisito indispensável à preservação da independência das condições próprias sob as quais se processa a evolução de cada povo. Renova, Vossa Excelência, a certeza de minha melhor estima e apreço. João Goulart, galera, ainda falou: o Brasil é um país democrático, em que o povo e o governo condenam e repelem o comunismo internacional, mas onde se fazem sentir ainda mais perigosas pressões reacionárias que procuram, sob disfarce de anticomunismo, defender posições sociais e privilégios econômicos, contrariando desse modo o próprio processo democrático de nossa evolução. Acredito que o mesmo se passa em outros países latino-americanos. Renovo a Vossa Excelência a certeza de minha melhor estima e apreço. João Goulart não era, então, um presidente comunista, ou pelo menos declaradamente comunista. Porém, galera, o não alinhamento do Brasil incondicional aos Estados Unidos na época da Guerra Fria já fez com que os Estados Unidos, galera, pleiteassem e discutissem a ideia de desestabilizar o governo brasileiro. Não é à toa, galera, que o Serviço de Inteligência norte-americano, naquela época, financiou algumas organizações do Brasil com vias declaradamente a desestabilizar o governo. A CIA, por exemplo, financiou o chamado IBAD, que era o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Com esse dinheiro, por exemplo, o IBAD financiou a candidatura de vários deputados estaduais, federais e governadores com viés conservador. O dinheiro vindo do governo dos Estados Unidos tinha o claro objetivo de desestabilizar o governo de João Goulart. Outra instituição financiada pelo governo americano, galera, foi o IPES, um Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que passou a produzir estudos, propagandas, produções audiovisuais, com o objetivo, galera, de associar João Goulart ao comunismo internacional, aos soviéticos, ao socialismo e com o objetivo de estimular as elites brasileiras, a classe média, a derrubarem o governo de João Goulart. João Goulart encontrou, então, no Congresso, uma forte oposição à aprovação das reformas de base, o que fez com que o presidente adotasse uma outra estratégia. João Goulart, galera, começou a fazer discursos e comícios com o objetivo de agariar apoio social para que o setor social passasse a pressionar o Congresso para a aprovação das reformas de base. Um dos comícios mais famosos de João Goulart foi o de 13 de março de 1964, um comício feito na frente da Estação Ferroviária Central do Brasil, que ficava no centro do Rio de Janeiro. O comício ficou conhecido como o Comício da Central e contou com a presença de mais de 150 mil pessoas, entre as quais estavam presentes trabalhadores, lideranças sindicais, associações de servidores públicos e estudantes. Nesse discurso, o presidente João Goulart defendeu uma reforma da Constituição de 46. Essa reforma deveria ampliar o direito ao voto para analfabetos e militares. Na ocasião, João Goulart acusou seus opositores de estarem, sob a máscara de democratas, a serviço das grandes companhias internacionais que estariam minando o seu governo com vias a manter a grande taxa de lucros dos empresários internacionais. João Goulart, na ocasião, anunciou um decreto de encampamento das refinarias de petróleo privadas,
e também de desapropriação das terras que estavam às margens de ferrovias e rodovias federais. Mas o Congresso Nacional acusou João Goulart de estar fazendo uma medida ilegal na medida em que não havia sido confirmado a forma de indenização ou de pagamento aos proprietários rurais. Afinal de contas, João Goulart não chegou a dizer se o pagamento seria feito em dinheiro ou em títulos da dívida pública. Então, para o Congresso, esse anunciamento do governo seria inconstitucional. O Carlos Lacerda, governador da Guanabara, acusou o presidente de ser subversivo e provocador. Em resposta a esse comício, as oposições ao governo se juntaram e promoveram a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ocorrida em São Paulo. Essa marcha reuniu mais de 500 mil pessoas. Era então, galera, a maior mobilização que tinha acontecido na história de São Paulo até aquele momento. Essa marcha contou expressivamente com os setores da classe média, que se colocavam definitivamente contra o governo. A classe média, naquele momento, tinha medo de que as reformas de João Goulart conduzissem o Brasil a se tornar um país comunista, ou então, pelo menos, um país governado por sindicalistas. Paralelamente, um outro acontecimento também levou a uma crise no governo. Marinheiros fizeram um protesto reivindicando melhores condições de trabalho. Vários marinheiros e fuzileiros se reuniram ao Sindicato dos Metalúrgicos no Rio de Janeiro. Esse levante recebeu a visita de líderes próximos ao presidente, como por exemplo de Leonel Brizola. O ministro da Marinha do João Goulart, Silvio Mota, ordenou a prisão dos líderes da revolta e o fim do levante, mas os fuzileiros que foram levados para repreender eles se juntaram ao levante. João Goulart, por sua vez, proibiu a invasão do local e o ministro Silvio Mota pediu demissão. O ministro do Trabalho fez um acordo com os rebeldes e eles encerraram o motim e acabaram sendo presos. Mas o governo interviu e anistiou todos os revoltosos, o que gerou uma revolta ainda maior nas altas patentes do exército, que acusaram o governo de promover a quebra de hierarquia militar. Setores das altas patentes do exército sentiam-se desmoralizadas porque o governo havia anistiado os militares revoltosos. Vários setores do exército que estavam em cima do muro, não sabiam se apoiavam o golpe ou se apoiavam o governo, passaram a ficar acuados dentro do exército com a chamada desmoralização do exército promovida pelo governo. Várias pessoas dizem que foi um golpe civil-militar ou golpe empresarial-militar, porque embora tenha sido as Forças Armadas que tenham dado o golpe, elas só fizeram isso depois de amplos acordos com setores civis e das elites. Inclusive, galera, vastos setores do empresariado brasileiro e internacional apoiaram e patrocinaram o golpe. Galera, de qualquer forma, não sabia-se de que ala do exército iria vir o golpe, do exército, da marinha ou da aeronáutica. Tanto é que no dia 31 de março de 1964, para a surpresa de muitas pessoas, as tropas do general Olímpio Mourão Filho partiram de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro, onde João Goulart estava, para destituir o presidente. Em 1º de abril, João Goulart viajou para Brasília, e de lá ele foi para o Rio Grande do Sul, aonde o governador Brizola, junto com o 3º Exército, prometeram resistir com o apoio das tropas ao golpe que estava em marcha no Brasil. Foi uma surpresa, inclusive, para alguns setores do exército que as tropas de Minas Gerais se rebelassem primeiro. Tanto é que depois que a ditadura militar começasse no Brasil, o general Olímpio Mourão Filho praticamente iria perder muito do seu protagonismo. A gente nem ouviria falar mais do nome dele, por exemplo, em comparação com o nome de outros grandes militares, como Castelo Branco, Costa e Silva e Médici, por exemplo. João Goulart, no Rio Grande do Sul, acabou não concordando com a proposta do Brizola de resistir, porque João Goulart, galera, tinha medo de que a resistência de alguns setores militares contra outros setores militares levasse o Brasil a uma guerra civil e a um grande derramamento de sangue de cidadãos brasileiros. Então, João Goulart decidiu não resistir à tomada de poder dos militares. Outra coisa, galera, que aconteceu é que João Goulart ainda não havia saído do Brasil. João Goulart estava no Rio Grande do Sul. Mesmo assim, o Congresso, alguns setores do Congresso Nacional que apoiaram o golpe declararam que o cargo presidencial estava vago.
sendo que ele não estava. O João Goulart ainda estava no Brasil, mas depois que o golpe de Estado já havia sido concluído por parte das Forças Armadas, João Goulart não teve escolha a não ser fugir para o Uruguai para evitar a sua prisão ou até mesmo assassinato. O presidente do Congresso declarou vago o cargo de presidente, como eu falei para vocês, e quem assumiu a função foi o Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados, conforme também dizia a Constituição. Em 2 de abril, galera, o general Costa e Silva organizou o Comando Supremo da Revolução e com os chefes das 3 Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, formou um triunvirato até a eleição que indicaria quem iria ocupar o cargo da presidência. Os militares passaram a decidir, entre eles, quem dentro do exército assumiria o poder. De acordo com Carlos Fico, Castelo Branco chegou ao poder graças ao prestígio que desfrutava entre os militares e o apoio que recebeu de lideranças civis. O governo de João Goulart termina com a eleição indireta do general Humberto de Alencar Castelo Branco para a presidência da República e é chegado ao fim o período democrático no Brasil, galera. Iniciava de 1964, galera, o período ditatorial, que iria contar logo no seu início com a cassação de uma centena de políticos que não concordavam com o período militar, com a perseguição e prisão de opositores, com assassinatos que vinham por baixo do pano, principalmente dentro de órgãos da repressão como os DOI e CODES, e seria também, galera, o fim das liberdades individuais e políticas no Brasil. O Brasil, galera, iria mergulhar em um período ditatorial que só iria terminar lá para 1985, galera. Carlos Fico, galera, ele ainda fala que em 2013, os restos mortais de João Goulart foram levados a Brasília. As causas da morte do João Goulart ainda são indeterminadas, embora muitas pessoas digam que ele foi assassinado durante a ditadura militar. Também, em 2013, o Senado vai anular a sessão durante a qual foi declarada a vacância do cargo de presidente da República em 1964, como a gente viu nessa videoaula. Afinal de contas, João Goulart, galera, não havia saído do Brasil quando o cargo foi declarado vago. Ele estava no Rio Grande do Sul, vendo com o Brizola como seria a resistência ao golpe. Enfim, galera, esse foi o governo de João Goulart, o último presidente da Quarta República Brasileira, também chamada de República Populista, e o último presidente do período democrático que veio após o Vargas. Das próximas aulas em diante aqui do canal, iremos falar sobre a ditadura militar no Brasil. Se você gostou dessa videoaula, peço que, por favor, deixe o seu like para fortalecer esse canal. Não deixe de se inscrever para receber semanalmente conteúdos de história, filosofia, economia e outras humanidades. Obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima e valeu!